Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Essas leituras do primeiro domingo, o Senhor nos dá uma orientação fortíssima, que pode nos arrebatar a querer viver no Espírito. Quer ver? Vamos lá. Vamos falar daquilo que biologicamente todos nós aprendemos na escola ou na nossa família. A mulher sempre dependeu da força do homem para poder trazer uma família. Então, por exemplo, um homem casado, quando ele conhece sua esposa, a palavra conhecer na Bíblia significa quando eles têm uma relação genital, marido e mulher. Ali começa a nascer os filhos, muito provavelmente. E ali forma o primeiro clã, a primeira família. Então, esta família, ela dependeu da relação genital do marido e da esposa. Ok. Então, todos nós aprendemos isso desde pequenos, na escola, depois alguns se aperfeiçoaram, estudando mais ainda e assim por diante. E quem tem a vocação para o matrimônio sabe disso. Muito bem, por que eu estou falando assim? Porque por causa do pecado, o pecado, ele surgiu quando ainda o homem e a mulher precisavam usar de uma força humana. Por exemplo, o homem, o espermatozoide, e a mulher no seu útero. Então essas duas forças precisavam se casar, para que houvesse um nascimento de um ser humano. Ok. Só que o pecado, que nós acabamos de ouvir aqui em Gênesis, que é uma parábola, para explicar como é que o pecado entrou. Esse pecado, agora ele precisou acontecer, quer dizer, ele aconteceu diante da força humana, e o homem se dividiu. É como, por exemplo, nós que moramos e vivemos no hemisfério sul do planeta Terra. Todos os países do hemisfério sul são considerados historicamente menos desenvolvidos, entre aspas, do que o hemisfério norte. Ok? Então, nós somos vítimas de nascer em terras de colonização, de exploração, de ter uma renda mais difícil, de não ter um desenvolvimento de primeiro mundo ainda, apesar de as muralhas terem caído e hoje a gente se conecta com o mundo inteiro. Mas é uma realidade que independe de eu ter nascido na minha família, mas eu sou brasileiro. Ou então, se a gente for fechando aqui o espaço, uma família onde o pai é um pai ausente, um pai que tem o vício da bebida, de um vício qualquer, aqueles filhos, aquela casa é vitimada por um histórico que às vezes a criança não tem culpa de ter vindo através desses acidentes da vida. Então, o pecado de Adão mostra que por causa do pecado desta família, que precisou da força humana, estendeu o pecado, um egoísmo no mundo inteiro. Bom, dito isso, Deus agora vai fazer então um novo nascimento de uma nova igreja. Agora atenção, não mais precisando da força humana. E aqui já começa a entrar o que interessa do nosso cristianismo. Bom, o que significa isso, padre? O que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: Deus, quando nunca desiste daquilo que Ele criou, mas o homem se perdeu por causa do pecado, a humanidade inteira. O que Deus vai fazer? Ele não vai criar um jardim como Ele criou de novo, mas Ele vai providenciar uma maneira nova
onde o homem não precisará mais da força humana. Ele cria agora uma igreja onde vai ter um jardim do Éden chamado Ventre da Virgem Maria. E ali, o arcanjo, quando visita ela, você sabe o nome do arcanjo que visitou Nossa Senhora? Gabriel, o grande anunciador da boa notícia. Preste atenção no que ele diz para Nossa Senhora, amando de Deus. Maria, aliás, ó cheia de graça, melhor dizendo, tu aceitas emprestar a tua carne e teu sangue, para que um novo Adão, o Filho de Deus, venha através de você? Ela vai fazer uma pergunta que nós aprendemos na escola, aprendemos na nossa família, que biologicamente uma mulher para engravidar precisa da ajuda, da força do homem. Ela vai fazer uma pergunta óbvia: como se dará isso se eu não conheço homem algum? Olha a resposta do arcanjo: não será pela força de um ser humano. Aqui já mudou tudo. Aqui está o sobrenatural, aqui está a vida nova, aqui está o nascer de novo. Quando o arcanjo fala isso, isso daqui vai contra todas as ideologias científicas para explicar os porquês das coisas. E Deus faz de propósito: não será com a força humana. A sombra do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo descerá sobre ti, e aquele que vai nascer, atenção, vai surgir uma nova família, vai surgir uma nova igreja, tá? Será pela ação do Espírito Santo, e não mais da força humana. E ela vai dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus nasce, e Ele traz para mim e para você, agora no batismo, em cada sacramento, esse Espírito Santo que independe, e aqui nós estamos entrando agora numa explicação bem catequética, independe das minhas forças, dos meus sentimentos e da minha inteligência, independe. Deus agora vai formar uma família, uma igreja, que é uma igreja humana, só que agora movida pela força do Espírito Santo e não mais das minhas forças. Isso daqui é um rasgar o véu que não deixava a gente enxergar as coisas direito. Ou seja, vamos na prática da vida. Claro que ainda para ter seres humanos chegando nesse mundo, a gente precisa da relação genital de um homem e de uma mulher. E sempre vai ser assim, tá? Mas a mulher hoje não precisa nem mais do homem para ficar grávida. Precisa sim, porque se não tiver homem não tem como colocar aquilo que é próprio do homem dentro do ventre dela, seja cientificamente, seja como for, tá? Mas precisa ser colocado lá. Então tem uma força mecânica entrando ali. Então isso vai continuar sempre. Só que, por isso que a igreja vai dizer assim: qual é a data mais importante da sua existência? Foi no dia que você veio pelo ventre da sua mãe? Ou foi no dia do seu batismo? No dia do seu batismo. Só que a maioria de nós nem gravou a data do nosso batismo. A maioria, eu ouso dizer. Agora, a gente sabe muito bem a data que traduz o dia da força física, do encontro entre a mulher e o homem. E a gente guarda isso como chave de ouro. Olha, eu nasci no dia tal, eu quero festa, hein? Tá? Aqui já começa um descapricho da fé. Claro que nós devemos comemorar o dia do nosso nascimento, claro. Só que Deus veio para a gente comemorar a vida dada, que é a vida no dia que você foi batizado.
Ali começou algo fora da força humana. O que significa isso na prática, padre? Vamos lá. Nós vamos continuar sendo seres humanos, e a gente ainda traz como herança a força humana para resolver as coisas. Daí você vai começar a entender depois porque nos evangelhos, Jesus toda vez ele vai dizer assim: vai para trás de mim, Satanás. Falou para Pedro, disse esses 3 nãos aqui, para Satanás, porque ele vai dizer que quem tem que estar na frente é a vida do Espírito. Então a gente vem do ventre da nossa mãe com a nossa vontade ainda humana. Nós todos viemos assim. Mas o Senhor agora veio nos trazer, mesmo sendo humanos, deixar esta vida velha, que ela não tem mais valor nenhum. Nenhum, irmãos. Eu ouso dizer, nenhum. E Ele veio trazer agora a vida nova, a vida dada, a vida no Espírito. E é com ela que o Senhor convida você, o Padre e todos nós, a sermos agora uma única família em Deus, uma nova igreja, um corpo no Espírito Santo. Isso muda tudo. Nessa última quarta-feira, que foi a quarta-feira de cinzas, a primeira leitura dizia assim, irmãos, preste atenção, pensa no seu dia hoje, com graças e também com perdas que você tem. E o Senhor vai dizer, hoje, esse é o dia da graça de Deus na sua vida. Esse tempo é o tempo favorável. Aí você fala, mas como é que é o tempo favorável, se eu estou ainda chorando o luto de uma pessoa que eu amo? Como que é um tempo favorável se eu acabei de fazer meus exames e veio lá o diagnóstico de uma doença gravíssima? Como que é um tempo favorável se a minha filha agora veio com essa notícia que ela quer viver dessa maneira? E acabou comigo, com meu marido, com todos nós. Como que é o tempo favorável? Veja, aqui nós temos um balanceio entre o humano e o espírito. Humanamente, apesar de nós sermos batizados, nós ainda continuamos colocando a nossa humanidade na frente, em tudo que nos acontece. No meu dia a dia, quem é que toma a frente? O meu eu. Por isso eu não perdoo fácil, por isso eu não aceito quem contraria os meus planos, os meus aspectos, os meus sonhos. Contrariou os meus sonhos, eu começo a me fechar com aquela circunstância. Isso é o nosso humano vivendo à frente, vivendo eu comigo mesmo. Esse é o motivo do acidente no mundo. Como é que surgiram as guerras, padre? Porque nós começamos a viver apenas daquilo que é força humana. Repito, o primeiro Éden aconteceu entre 2 forças, a masculina e a feminina. Surgiu uma igreja. Essa caiu, estragou tudo e deixou um dano da gente viver da mesma maneira. Aí Deus surge, se faz homem e diz: não é mais pela força humana que se resolve nada. Tudo será resolvido agora no Espírito. Vamos lá. Na prática, se o meu pai, eu ainda era criança, não tinha consciência que ele era meu pai, mas depois eu fui percebendo. Eu olhei para o meu pai, chamava papai, me alegrava com ele. Mamãe, me alegrava com ela. Passando o tempo, o meu pai começou a abusar de mim sexualmente. Estou dando um exemplo, por favor, porque são casos verídicos. E o meu pai me ameaça, porque eu ainda sou uma criança, e diz: não conta para sua mãe nem para os seus irmãos. Se você contar, eu mato você, mato os teus irmãos e mato a sua mãe. Casos verídicos. A criança que amava o papai, usando o sentimento dela, humanozinho, tadinho dela, às vezes é uma menininha, às vezes é um menininho, olhava para o papai, amava o papai. Só que toda vez que o pai procurava ele,
batia um desespero, uma tristeza muito grande, porque ele perdeu o papai dele. E o papai dele se transformou em algo muito mal, que dá muito medo, e que reprimiu tudo aquilo que aquela criança podia ser. Um ótimo ser humano, uma pessoa extremamente esclarecida, segura de si, e tudo isso se perdeu por medo de uma imagem masculina que era para ser o herói dela e se transformou num monstro. Ok, irmãos? Aí essa criança cresce, usando o sentimento dela, apenas humano. Chega com 18, 19 e 20 anos. O pai envelhece. O pai fica doente. E ele não chama mais aquele senhorzinho de pai. Se o pai cair doente com câncer, morrendo, ele não tem um pingo de misericórdia do pai. Por que que ele não tem? Porque ele usou a força, a motriz humana, que realmente ele foi vítima de um pecado do pai, mas ele não tem a força de olhar para o pai e ter misericórdia desta enfermidade que o pai sempre trouxe na vida dele. Então ele se revolta, a ponto de, ou ele nunca mais fala com o pai, talvez ele não falará, ou ele não mais nem se aceita como ser humano, e ele pode tirar a sua própria vida. Isso é muito incomum na sociedade, irmão, sim ou não? Infelizmente, não é muito incomum, não. Então vamos lá. Aí Deus vê tudo isso e fala: meu Deus, a criação que eu fiz, ela ainda usa a força humana. E quando ela usa a força física e intelectual, ela põe os pés pelas mãos, ela mostra uma fraqueza, ela fere o outro, ela se fere e fere o outro, e tudo se machuca. E um machuca o outro fica com trauma, o outro fica com medo, o outro não confia mais, aí um não confia mais no pai, a mulher não confia mais, e aí o pecado vai se acumulando de ponto a ponto. Ele não consegue mais ser verdadeiro, ele mente. Por que que ele mente? Porque ele é vítima de uma força humana. Vocês estão entendendo? Então Deus chega para Nossa Senhora e fala: não será mais pela força humana, a sombra do Altíssimo descerá sobre ti. Olha como muda toda a história. Vocês estão reparando? O Espírito Santo descerá sobre o teu ventre e vai germinar um novo, que independe da força humana, da sua inteligência, da sua força. Agora é o Espírito que vai dominar isso. É onde entra Jesus. Aí começa a vir, onde começa a surgir a primeira igreja do novo nascimento no Espírito? Na cruz de Jesus. Quem estava lá embaixo na cruz? Que Jesus está morrendo, ele ainda não tinha morrido. Quem estava embaixo? Sua mãe, a Eva, a nova Eva, simbolicamente falando. Do lado dela, quem estava? João. Não é o João apóstolo? O mais novinho de todos? Ele era irmão de sangue de Jesus? Ele era filho de Jesus? Biologicamente? Não. Aí o que ele vai dizer? Mulher, eis o teu filho. O que ele está falando ali, Jesus? Agora eu vou te dar um novo nascimento como família. Vai surgir aqui, ó, uma nova mãe, uma nova Eva. E de João nascerá toda uma igreja no Espírito Santo, que somos todos nós, os batizados. João foi batizado por Jesus. Aí, eu e você nascemos nesse mundo, no Brasil, independente onde a gente nasce. Uns casam, outros não. Uns têm vida própria, outros dependem do pai e da mãe. E cada um de nós somos lesados, machucados, porque ou eu sou fraco, ou eu vejo o meu pai fraco, ou vejo a minha mãe fraca, vejo o meu irmão fraco, vejo um colega meu fraco, e a gente vive no meio dessa bagunça toda. Aí Jesus vem e fala: o que estás fazendo com os talentos que lhe confiei?
O Espírito Santo. Porque não usa o Espírito Santo no meio dessa avalanche que você está passando. O Espírito Santo é aquele que olha o cara que está mal, com vício. Ele tem misericórdia e ele ama. O humano da gente só ama o pai e a mãe se o pai e a mãe não me lesar. Eu só amo meus filhos até o ponto que eles ainda dependem de mim e diz: papai, obrigado, mamãe, obrigado. Se um dia o meu filho, que eu dei a minha vida, passei noites sem dormir por ele me deserdar como filho, eu fico com uma mágoa do meu filho para o resto da vida. Isso é humano, essa é a força humana. Ela não serve para nada. Ela é magoadinha, ela é apegada, ela é cheia de mimimi. Nós somos todos assim, todos. Talvez uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos somos. O Espírito não. Aonde Jesus fala sobre isso? Porque a gente tem que ter provas. No Evangelho. Quando ele vai dizer assim, preste atenção. Ele está falando, o lado humano, mecânico não serve para nada. Ele vai falar, o Espírito sim. Quando ele diz assim, o que fazeis de extraordinário se amais somente aqueles que são bacana com você? Nada, isso é humano. Então ele está falando que essa primeira genealogia de Adão, que precisou da força do homem para formar uma família, e essa família veio só pelo sentimento. Ele falou assim, esse só ama enquanto está tudo bem, mas se der uma chinelada em você, você não ama mais a pessoa, e você ainda vai justificar, mas todo mundo também sente isso que eu estou sentindo. Jesus, eu falei, isso não serve para nada, não é nada extraordinário. Extraordinário é você amar aqueles que muitas vezes não são tão bonzinhos com você. Só o Espírito Santo, só aquele que independe da força humana. Aí você pega o Evangelho de hoje, vai fechando as lacunas. O diabo faz 3 propostas para Jesus. Vamos resumir elas, no dia a dia seu e meu. O que o diabo propõe para Deus, para Jesus? E se ele está propondo para Jesus, Jesus é cheio do Espírito Santo, e se você é batizado, isso acontece a mesma coisa com você. O diabo vai propor para Jesus 3 coisas. Nunca aceite sofrer. Repare, o diabo ali no Evangelho, ele está propondo 3 vezes. Jesus não estava fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites. Então Jesus estava muito, assim, fisicamente, ele estava fraco. Ele estava com fome, talvez ele estava sem força. Que nem a gente na hora do sofrimento, que a gente está sem força, a gente está cansado. Não é isso que a gente fica? Fica abalado. Quando alguém trai você, você não fica abalado? Então Jesus estava assim, 40 dias e 40 noites, bem amuado. O diabo vai lá e fala, não aceita a cruz. Olha, por que você não transforma isso numa coisa que te dá prazer? De novo, usa a tua força humana, usa os teus sentimentos, nada dessa coisa de esvaziar de você. Nas 3 vezes Jesus vai dar uma resposta para o diabo. Qual? Não, não e não. Pensa agora nas cruzes da sua vida, seja ela qual for. Seja ela qual for. Uma cruz que dá até vergonha de pensar que chegou na tua vida. Pensa nela. E pensa em alguém que te persegue, pensa em uma doença que chegou, pensa num filho com vício, marido com vício, você com espinho na carne. Pensou? Pensou. O diabo vai falar para você, não aceita isso. Deus precisa te dar uma leveza no teu corpo. Vem. E a gente nega sempre a Deus nessa hora. Se a minha mãe fica doente, eu não me conformo. Se nascer um filho meu com problema, eu não aceito. Eu me revolto. Está vendo? Vocês estão entendendo o que o pai está falando?
Ah, o meu filho agora resolveu namorar assim. Meu Deus do céu, isso é anticristão. Pois é anticristão. Mas no espírito, sem a força humana, você aceita. Se você usar o seu lado humano, você pode até se suicidar de vergonha de saber que você tem um filho assim. Você deserda ele. Você está entendendo o que o padre está falando? O que de extraordinário estáis fazendo? Nada. O extraordinário é você experimentar a cruz, que nem Jesus, e não abandoná-la, ir até o fim, passar pela sexta-feira da paixão. Atenção aqui, todos nós precisamos passar pela sexta-feira da paixão, neste tempo. Quando eu estiver bem esvaziadinho de mim, e o Espírito me levando para frente, Deus me ressuscita. Cuidado com essas igrejas pegue e pague, que falam no nome de Jesus, aí vem aqui que o nosso Jesus vai te dar prosperidade, vai te arrancar disso. Não, eu não quero que me arranque isso. Eu quero que o Senhor fique comigo e o Espírito me conduza. Eu terei a sabedoria de lidar com um filho assim. Eu terei o Espírito de Deus de amor para lidar com o matrimônio quebrado. Eu terei a graça do Espírito para conduzir a minha vida no meio dessa doença que chegou, desse luto que veio. Não, eu não pedi para tirar. Eu sou uma nova igreja, eu quero viver agora no novo de Deus. Veja, irmãos, essa é a quaresma. E olha o que está acontecendo com a gente. Nós somos católicos e nós também. Desculpa falar, mas eu tenho que falar essa verdade para mim e para você. Só existe dois espíritos: o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e o espírito demoníaco. Não existe um terceiro, não existe. Pode ler a palavra. Quando eu nego, quando eu não aceito o que me veio, seja lá o que for, eu não aceito, eu não perdoo, eu não falo com essa pessoa, eu não quero ela perto de mim. O que você está fazendo? Você está cedendo a um antigo, velho Adão com o espírito demoníaco. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos fazer exercícios espirituais, para que o espírito que Deus colocou em mim, ele tome a frente, e esse lado meu, força humana, vai para trás. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar aqui nas minhas homilias, que Jesus falou para Pedro. Jesus estava revelando para os 12 são os queridos de Jesus, os prediletos de Jesus. Você é predileta. E ele começa a falar: olha, eu vou passar, eu vou me entregar, vão bater em mim, eu vou sofrer muito, e eu vou morrer. E Pedro só foi escutando isso. Mas no terceiro dia o Pai vai me ressuscitar. Na hora Pedro chegou e falou com a força humana. A força humana. Não, que Deus não permita você experimentar uma coisa horrorosa dessa. Você não merece, você é uma mulher do bem, você e a tua família sempre foram católicas. Você não merece um filho desse jeito. Você não merece ser traída pelo teu marido. Você não merece ter uma doença dessa. Você não merece viver uma situação econômica péssima dessa. Não. O que Jesus respondeu para Pedro? Vai para trás de mim, Satã. Olha Satanás de novo aí, ó. Não, transforma isso em alegria. Vai atrás da alegria. Não aceita a cruz, não. A cruz é o esvaziamento do humano. Tem aquela música lá com a Adonai, sabe cantar um trechinho. Aquela música que a gente já cantou muitas vezes, ela é recente. Que ela diz: esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, raciocina, vem reinar, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus.
esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Não é assim? Esvazia de mim. Como é que esvazia? O Espírito te conduz, mulher. O Espírito Santo vai te conduzir numa família pesada muitas vezes, e ali você vai ter um enfrentamento. Ali o Espírito permitiu você casar e ser um casamento, desculpa, horroroso, com um homem que você nunca imaginava que ia se transformar do jeito que ele se transformou, mas foi o Espírito que te conduziu ali, igual o Evangelho, igual. E a vontade que Satanás coloca dentro de você é: abandona isso aí agora, você não merece sofrer não, ó. Você é uma pessoa boa, você nunca traiu, você é uma pessoa do bem, a sua família é do bem, você é uma mulher que acredita em Nossa Senhora, você não merece um traste desse, abandona isso agora. E a gente abandona, a gente também grita, a gente também chora, falando: por que eu, Senhor? Aquele homem, 2 homens ao lado de Jesus crucificado, 2, eles estavam em 3, não estavam? Jesus no meio, um do lado esquerdo, o outro lado direito. O do lado esquerdo começou a choramingar as cruzes que chegaram na vida dele, talvez um filho, uma doença, um matrimônio, porque ele nasceu com uma cabeça um pouquinho menor, porque nasceu com o seinho pequeno, era baixinha demais. Então ele começou a falar: por quê? Eu não aceito ser assim não, me tire essa cruz, eu não quero ser assim não, eu não aceito. Jesus deu confiança para essa murmuração? Jesus nem olhou para ele, Jesus não respondeu. Por quê? Porque ele não aceitava a cruz. E o outro? O outro aceitou. Se estamos aqui, é porque nós também merecemos, somos pecadores. Aí olha que ele fala para Jesus: vai, Senhor, lembra-te de mim. Aí Jesus fala com esse: estarás comigo agora. Oh, meu irmão, minha irmã, está entendendo? Olha como o diabo ele é sarcástico. Ele sabe que o Espírito Santo te conduz a experimentar uma perda, um insucesso, uma coisa triste. O Espírito te conduz ali, e ali é o tempo favorável da sua vida. Ou você diz sim ao Espírito ali, aí, ou você diz não. Não tem outro lugar. Por isso que a gente devia falar assim: hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, hoje, agora, nesse horário aqui, é o dia favorável na minha vida. É o dia que o meu Senhor espera o meu sim. Diante do quê? Diante do quê? Da cruz. Mas como é que você vai aguentar? Essa é outra pergunta, que não quer se calar. Ninguém que usa a força humana, ninguém que usa a sua força, seus sentimentos, aguenta cruz nenhuma. Eu não perdoo, eu não quero. Ninguém, nem padre assim, nem bispo, nem papa, nem ninguém. Só os humildes. Quem são os humildes? Os que oram, os que pedem o Espírito, os que clamam, os que fazem jejum, os que fazem penitência, os que se colocam com Nossa Senhora em terço, rosário, os que fazem penitência, os que fogem de ocasião de pecar, foge. Eu sei que ali eu vou cair, foge. Quem são esses? São os que passam pela prova em pé. Por que em pé? Porque o Espírito te segura. Está nascendo uma nova igreja aí, e aquela lá está indo embora. Passou o que era velho, eis que eu faço nova todas as coisas.
outra conversa, meu irmão. Cuidado com pega e pague aí fora. A verdade é essa aqui: eu vos anuncio Cristo crucificado. Ou seja, você foi crucificado no dia do seu batismo. Crucificado significa as cruzes virão. E por que agora eu não aceito? Não significa que eu concordo. Concordar é uma coisa, ok? Eu concordo que tem que ser assim, abusado, sem vergonha, pilantra. Não, eu não concordo. Mas já que veio na minha vida, eu aceito. E como é que você vai aceitar? Orando, jejuando, pondo Maria à frente, pondo o Espírito à frente, e sempre vencerá. Sempre vencerá. Repete, compadre: sempre vencerá. Com o Espírito de Deus tudo posso. Pode falar. Com o Espírito de Deus tudo posso. Sempre sou vitorioso. Nos dias maus da minha vida, o Senhor me dá a vitória. Hoje, se eu pedir uma decisão na minha vida, para que Ele reine, eu já proclamo: é vitória na minha vida. Nem a doença, nem a depressão poderá superar o Espírito do meu Senhor. Então vocês repararam que a força humana, ela não vale um tostão furado. Por isso que a gente coloca os pés pelas mãos. Bendito o homem que foi abusado pelo pai mais de 20 anos, foi cheio de traumas por causa disso. No dia que ele se rendeu diante da presença do Altíssimo, que é o Espírito Santo, e ele disse: Senhor, cura-me, eu quero nascer de novo. Hoje é o dia favorável da sua vida, não é amanhã. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja lá o que tenha acontecido na sua história, você pode hoje tomar uma decisão e sair do meio do espírito do maligno. Não aceite mais viver segundo a tua força, senão você nunca vai perdoar ninguém. A tua força foi esmagada pelo pecado do primeiro Adão. Vocês estão entendendo? O que Deus está falando para vocês, irmãos, está falando para o padre aqui, o padre Marcos. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero. Não é só eu preciso, eu quero. Você reparou que em nenhum momento você disse: tire essa cruz, a não ser que Deus queira. Se Ele quiser, Ele tira. Que nem aquele leproso, caiu diante de Jesus, o leproso, lepra, caindo um pedaço da carne dele. Ele disse: se queres, o Senhor pode tirar essa cruz da lepra. Se queres, ó a humildade do homem. Jesus disse: eu quero, fica limpo da lepra. Pode acontecer do seu filho se converter, sendo que os teus olhos vejam nesta terra, mas pode ser que não. E se Deus não permitir? No Espírito você vai levantar a bandeira da vitória, que é muito mais santificante. Olha o maior testemunho que uma pessoa pode dar. Mas você viu a conversão do teu filho nesse mundo? Neste mundo? Esse mundo tudo passa, não vi. Mas no Espírito eu já vejo o meu filho sentado do lado de Nossa Senhora. No Espírito. Com a minha força humana, jamais. Primeiro Adão e Eva precisavam da força humana, né? Nasceu uma igreja fraca. Nossa Senhora é o novo jardim. Não precisou da força humana, é o próprio Deus que veio. É isso que Ele te deu. Não
coisa mais sua força. Reze. Para perdoar, seja lá quem for, é no Espírito.